Pânico em Brasília. Olha, o senhor Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, estão em pânico. Nessa sexta-feira eles vão ter aí uma audiência com o Flávio Dino. E o Flávio Dino convocou para essa audiência também órgãos de investigação. E o Flávio Dino vai dar um esporro público aí no presidente da Câmara e do Senado, que olha, se for filmada essa audiência, provavelmente não será filmada toda, talvez só uma partezinha, mas se for filmada, veremos aí os dois com cara de bunda e apavorados porque investigações aí da Polícia Federal estão chegando em aliados, tanto do Hugo Mota como do Davi Alcolumbre. Então hoje, o Hugo Mota pautou, no momento aí que eu gravo o vídeo, estão discutindo o que vai acontecer, o governo está reagindo, mas ele pautou, e geralmente as sessões são no fim da tarde, lá, vão até à noite, principalmente quando são coisas contra a população, ele pautou algumas coisas. Primeiro, que ele quer sustar o decreto do Lula, que aumentou o IOF, ou seja, aumenta imposto para gente muito rica, para que depois o governo possa diminuir o imposto aí de quem ganha até 10 mil reais por mês e zerar imposto de quem ganha até 5 mil por mês, ou seja, toda a classe média e as pessoas mais pobres. Hugo Mota não quer isso, os bilionários do Brasil não querem isso, porque os bilionários querem que as pessoas pobres fiquem cada vez mais pobres e que a classe média fique pobre e que os pobres fiquem miseráveis, para que eles possam explorar as pessoas como faziam no governo Temer, no governo Bolsonaro. Quando os salários começam a aumentar, já vemos aí bilionários dizendo que olha, tá difícil contratar no Brasil, olha, ninguém quer trabalhar, olha, o Bolsa Família é ruim e coisas do tipo. É o tipo de reclamação que irrita, mas que é boa, porque é sinal de que o Brasil está evoluindo. Lembro no governo Dilma que tinha esse mesmo tipo de reclamação dos bilionários. E aí quando teve o golpe e o governo Bolsonaro, eu pensava, caramba, que saudade de ver gente dizendo que olha, aeroporto virou rodoviária, olha, a filha da empregada tá viajando para Nova York, encontrou com meu filho lá, nossa senhora, que saudade disso aí. E tá voltando, exatamente isso, porque a economia tá melhorando. Porém, os bilionários estão aí se organizando para acabar com isso. Eles também querem votar um pacote aí que vai encarecer ainda mais a conta de luz. O Lula já tinha acordado ali na semana passada com o presidente do Senado que eles iam derrubar alguns vetos do Lula e o Lula ia fazer uma medida provisória para não encarecer a conta de luz, ou seja, desderrubaram o veto aí por medida provisória. A medida provisória do Lula tem que ser até o começo de julho, então ele tem aí mais uma semana mais ou menos, não tem que ser dia 1 de julho, mas no começo do mês. Então ele tem mais umas semanas mais ou menos para fazer essa medida provisória. Porém, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre querem colocar outros pepinos aí, abacaxis para o Lula descascar, para que aumente ainda mais a conta de luz. Então vai ter uma briga aí nos próximos dias do Lula com o Congresso Nacional, o Congresso que também está querendo, quando eles sustam aí o decreto do Lula, eles querem o quê? Aumentar o corte de gastos, que é como eles chamam, em social. Então o governo vai ter que cortar aí de Bolsa Família, BPC, disso, daquilo, que é o que o Congresso quer. Só que o Lula não vai fazer isso. O Lula vai peitar até o fim. Então tá começando aí um embate forte em Brasília. O pano de fundo, que é o que eles dizem que é a desculpa para fazerem isso, é o quê? É investigação da Polícia Federal contra aliados do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Nisso aí, o Bolsonaro se vê aleijado um pouquinho, por quê? Porque ele está tentando se salvar da prisão e ele precisa aí de aliados, os aliados dele estão mais preocupados em salvar a própria pele. O Bolsonaro está numa briga enorme aí no PL de Santa Catarina. Eu falei aqui mais cedo, ele passou a rasteira na deputada Júlia Zanatta, que estava já se declarando como pré-candidata ao Senado no ano que vem. E aí o Bolsonaro disse que não, ela não vai ser candidata ao Senado porque o candidato vai ser Carlos Bolsonaro. A outra candidata deve ser a Caroline de Tone, que já está acertada. Então, ele tira ali a Júlia Zanatta e coloca o Carlos Bolsonaro. Falei mais cedo, Júlia Zanatta, dona do clube de tiro, onde o Carlos Bolsonaro treinou junto com Adélio Bispo, 2 meses antes aí, ou 1 mês e meio antes do caso Adélio, daquele atentado lá. Aí você vê que coincidência, né? Júlia Zanatta é comparsa do Bolsonaro em muita coisa. E tá levando uma punhalada pelas costas. O que acontece é que o PL já disse aí pro Bolsonaro que, Bolsonaro, se você bater o pé, pode ser o Carlos sim candidato, mas pense bem, porque corre risco dele não ganhar. Porque a extrema-direita lá de Santa Catarina tá irritada com o Bolsonaro, dele passar a perna em alguém que tem muita credibilidade lá entre os nazistas, e essa pessoa aí, que é a Júlia Zanatta, obviamente, ela nos bastidores está
retalhando. E já várias associações, tanto a Fiesc, que é de indústria, como associações ligadas ao agro, já disseram que não querem o Carlos Bolsonaro e começaram um mega movimento para movimentação, né, para dizer o seguinte: olha, o Bolsonaro está traindo o seu eleitorado porque Santa Catarina já está ganha 2 vagas para o conservadorismo, nazismo. E o Bolsonaro deveria colocar o seu filho, que é tão bom aí em comunicação, etc., num estado que não está ganho, que não tem aí 2 vagas já para o conservadorismo, ou seja, para a extrema-direita. Porque Santa Catarina, aconteça o que acontecer, os 2 senadores ou senadoras eleitos serão nazistas, porque lá o nazifascismo é maioria, infelizmente. Tem esquerda em Santa Catarina, inclusive antigamente, aí nos anos 90, começo dos anos 2000, era um estado aí que tinha muita esquerda, bem forte, porém o nazifascismo passou a ganhar lá. Então você vê aí os do Paraná, Santa Catarina principalmente, esse pessoal gosta de nazismo, não tá nem aqui fazendo uma hipérbole ou aumentando, não. É gente aí que tem. Você vê aí a deputada, a tiara que ela usa, o ex-marido da deputada Júlia Zanata é dono de um clube de tiro nos Estados Unidos, que o Eduardo Bolsonaro também frequenta, e é um clube de tiro nazista. Não é assim, nossa, eles escondem. Não, são nazistas mesmo. Eles usam símbolos nazistas, eles usam tudo. E não é que, olha, Thiago, você está acusando. Não, eu vou te mostrar. O nome do clube de tiro é 88 Tactical. 88 é um símbolo nazista. A 8ª letra do alfabeto 2 vezes é o H, Heil Hitler. Então eles usaram também uma águia bem parecida com a águia nazista. Esse é o símbolo do clube de tiro, só que tem mais. Eles vendem várias coisas aí, ó. Eles colocam aqui, SS, era a polícia nazista. Eles vendem aqui com outro símbolo que parece nazista. Eles têm inúmeras referências ao nazismo nesse clube de tiro, em absolutamente tudo lá. Uma vez eu fiz um vídeo aqui só sobre isso. Aí você vê, né? Esse é o pessoal aí que agora tá brigando com a família Bolsonaro, que, como você vê, frequenta esse lugar aí. Então são todos aí, rinha de nazista mesmo. E aí o Carlos Bolsonaro, ele já foi avisado que muito provavelmente ele será preso. E que talvez ele seja preso na época da eleição. Se não for aí durante a eleição, logo após ele será preso. Talvez demore um pouquinho aí para o processo contra ele chegar a tal ponto. Ele acredita que não vão aí ordenar uma preventiva dele, pelo menos aí nos próximos dias, por conta aí do caso da BIM, e ele acha que ele sendo aí denunciado, processado e tudo mais, dá tempo dele concorrer à eleição ao Senado. Porém, o Carlos Bolsonaro já avisou os amigos que, se ele não ganhar no Senado, ele vai fugir do Brasil, porque ele sabe que se ele estiver solto até lá, de lá não passa. Ele perdendo a eleição, ele vai preso. E agora, o que acontece é que em Santa Catarina, onde o Bolsonaro vê ali uma vaga garantida, o setor aí da extrema-direita está se rebelando contra o Bolsonaro, dizendo: não, você está passando a perna em um de nós. A Júlia Zanata, ou seja, qualquer candidato que for aí na segunda vaga, é catarinense, é daqui. Aí vem um cara que não é daqui, passa a perna, sendo que as vagas já estão ganhas pra gente. Você, Bolsonaro, trata assim seus aliados? E o Bolsonaro tem um histórico de jogar os aliados todos na lata do lixo. Só que agora ele não é mais presidente. Ninguém mais precisa cumprir ordens do Bolsonaro. Então tá uma briga danada lá. Lembrando que nem todo mundo ali nesse estado é nazista, mas as pessoas das quais estamos falando, a extrema-direita é. Então eles têm ali até xenofobia contra o Carlos por não ser de lá. Até isso, tá? Rola lá entre essa turminha aí de extrema-direita. Aí você vê, pô, que coisa, né? Que coisa. Briguem mais. Espero aí que tenha mais retaliação aí da Júlia Zanata e que ela lute até o último instante para tentar ser senadora. E o Bolsonaro lute até o último instante para tentar ser o Carlos e que eles briguem muito, viu? Muito. E de preferência que o Carlos seja preso antes da eleição, aí eles brigam por nada. Aí que é melhor ainda. Se a Júlia Zanata fosse também, aí é melhor ainda. Enquanto isso, brigam lá em Santa Catarina e o Bolsonaro briga aí por WhatsApp onde quer que esteja. Em Brasília tá tendo briga aí. E o pano de fundo é, o Flávio Dino convocou para essa semana, e convocou para o começo de agosto, convocou 2 reuniões. Primeiro uma audiência, e aí ele convoca representantes da Câmara e do Senado. Não precisa ser o presidente, pode ser um advogado que representa ali a Câmara e o Senado, os interesses do Legislativo. Porém, o Hugo Motto e o Davi Alcolumbre disseram que eles vão, porque eles querem falar pessoalmente com o Flávio Dino. Só que o Flávio Dino já falou aí que não tá para brincadeira. Inclusive hoje, o Flávio Dino soltou uma pancada no Poder Judiciário. O Flávio Dino tá atirando para todos os lados. Saiu aí
faz cerca de 10 dias, matéria na imprensa mostrando que vários juízes têm penduricalhos e que seus salários chegam aí, líquido, a mais de 100 mil reais por mês, ilegalmente. É acima do teto constitucional. Mas como eles são juízes, eles decidem que eles podem, e fica por isso mesmo. Porém, chegou ao STF e caiu com o Flávio Dino. O Flávio Dino já falou que é ilegal, que é inconstitucional, e que se continuar isso aí, ele vai punir todo mundo. Então, prepara. Inclusive, acionou o Conselho Nacional de Justiça, que é quem pode punir juízes, para pegar esses juízes aí. Alguns pensam, Thiago, mas quando um juiz é demitido, ele fica com salário integral, por que ele passa tanto drama? E falam que, olha, não sei o quê, já vi matérias de juízes, que uma juíza que foi demitida, e ela ficou com depressão por receber salário integral sem trabalhar. E você fala, por quê? Porque não é só o salário de 30, 35 mil. São os penduricalhos que fazem com que o salário chegue no fim do mês a mais de 100 mil. Fora o fato de que tem gente que é corrupta e ainda leva por fora, né? Ainda tem essa. Então, o Flávio Dino tá indo para cima deles também, viu? O Flávio Dino tá em várias frentes de batalha. Não vai ter como falar que, você está peitando o poder legislativo, porque ele tá indo para cima do judiciário também. Então, não tem o que falar. E quando o Flávio Dino peita o poder legislativo no caso das emendas, vamos lembrar, o Flávio Dino investiga as emendas. Se fosse o governo Lula roubando o dinheiro das emendas, o Flávio Dino estaria investigando o governo Lula. Só que são deputados roubando esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo. No governo Bolsonaro, o Ministério do Tarcísio rolava lá muito bolsolão. Inclusive o Estadão, por uns 6 meses no governo Bolsonaro, teve uma briga ali com o governo Bolsonaro. Foi justo quando o PSDB largou o governo. Isso foi em 2020, ali, meio de 2020. Logo que, um pouquinho depois de começar a pandemia. Aí o Estadão fez uma matéria mostrando que o Ministério do Tarcísio de Freitas estava ali fazendo um esquema chamado tratoraço de tratores superfaturados. Eu peço a sua inscrição no canal, que você sabe muito bem que a gente está aqui do lado do povo, da população. Falou!